Chama Fio! É com imenso prazer que a gente está aqui em mais uma quinta-feira para vocês, para gravar um Ó Resenha, né, menino Adolfo? E aí, Pedrinho, hoje estamos aqui, ó, hoje subimos de patamar, imagino como não tá o seu coração hoje, porque temos um convidado mais do que especial, que eu vou até deixar quieto, eu vou fazer questão que você apresente ele, porque eu sei, e aqui em off eu posso dizer, eu sei o quanto você estava ansioso por esse momento, então faça as honras da casa. Eu lembro quando eu tinha meus 8, 9 anos, que eu vi ele batendo falta para cá, falta para lá, e ficava alucinado com aquilo. É o meu zagueiro artilheiro, é o meu xerife, é o Chicão. Uma salva de palmas pro Chicão aí, que ele tá presente para fazer uma resenha com a gente hoje. Obrigado, Chicão. Tamo junto. Espero que você goste. Se quiser se apresentar um pouquinho aí pro pessoal, falar um pouquinho sobre você. Eu que agradeço o convite. É sempre um prazer falar com vocês, falar sobre futebol, principalmente do Corinthians, né? Deu para perceber um pouquinho aí. Mas eu que agradeço o convite, é uma honra poder participar. Falando um pouquinho do comecinho da sua carreira, né? Falar um pouquinho sobre a resenha. Cara, você é de 1981, é isso? Eu acho que sou. Pelo que te contaram, né? Então, porque o pessoal na época falava que era gato, aquelas coisas, então vamos deixar assim, 1981, né? Sim, mas aí, por exemplo, desde quando você tava na base, sempre foi jogando de zagueiro, como que era? Na verdade, foi uma peneira que eu fiz no Mojimirim em 97, 91, não vou lembrar bem, porque eu subi muito cedo pro profissional lá em Mojimirim, né? E eu comecei numa peneira onde tinha 200 meninos fazendo a peneira, que tinha o sonho de virar atleta profissional, e fui o único escolhido. Sim. Na peneira eu fiz como meia, cheguei no Mojimirim como volante, terminei como zagueiro. Ô, louco. Caramba. Só não dava para ser goleiro, né? Aí pela altura e tal, se não tivesse como ser zagueiro, eu tava morto. Mas aí teve um treinador que me colocou como zagueiro, e no começo sempre a gente não quer, né, jogar de zagueiro. No começo não. Hoje ninguém quer ser zagueiro. É difícil, de 10 você vai achar um. Na transição da categoria de base profissional, comecei a jogar de zagueiro e ali fiquei, e dali começou minha carreira. Eu pulei uma etapa da categoria de base, que era os juniores. Eu pulei dos juniores profissional. Você não chegou então a jogar a Copa São Paulo, né? Que hoje em dia é um... Nunca joguei. Nunca joguei, porque na época o hoje falecido Wilson de Barros, presidente na época, ele não gostava da Copa São Paulo, ele não gostava de ser sede da Copa São Paulo, porque como tinha uma estrutura maravilhosa lá, então tinha que ser sede, e ele não queria, né? Porque ia estragar o campo, tinha o Campeonato Paulista começando, tinha tudo isso, e ele não queria. Então eu acabei que nunca joguei a Copa São Paulo, não tive esse privilégio de jogar a Copa São Paulo, não. Eu queria ter jogado, porque hoje a gente vê que tem muitos meninos que surgem ali com 16, 17 anos, já até dá um pulo para uma equipe grande, e de repente, se eu jogasse com 17, 18 anos ali, poderia chegar numa equipe grande com um pouco mais cedo. Depois do Mojimirim, até chegar ao Corinthians, né, que acho que a gente pode dizer que foi o maior auge da sua carreira. Você ainda passou por muitos lugares, né? Teve a Portuguesa Santista, a América, a Juventude, e você foi surgir mesmo no Figueirense. Desses times que você passou, para você, qual foi o melhor momento que você teve? Como que foi para você? Se você achou em algum momento que não ia dar certo? Teve um momento muito difícil na carreira, que foi em 2004, quando eu estava no América de Rio Preto. Não, antes do América de Rio Preto, desculpa. Quando eu saí do Mojimirim, eu fui para a Portuguesa Santista, disputei o Campeonato Paulista pela Portuguesa Santista, nós perdemos nas quartas pro Palmeiras, nós fomos desclassificados, e ali aconteceu aquelas histórias de empresário de promessa, que você vai para isso, você vai para aquele time, você vai, aí o tempo foi passando, acabei indo para o interior, onde eu morava, e fiquei 8 meses desempregado. Aí nesse momento aí começou a bater, né, o desespero, entre aspas, de querer parar de jogar futebol. Só que por trás do Chicão existe meus pais ainda, né, e que me deram muita força, e alguns amigos também não deixaram eu desistir do futebol. Mas a gente passa na cabeça a vontade de desistir, porque a gente sabe que não é fácil. Depois que você tá no Corinthians, no Flamengo, tudo é fácil, né, é mil maravilhas. Mas lá atrás a gente teve uma certa dificuldade para poder chegar onde cheguei, e foi esse ano de 2004, até o finalzinho de 2004, porque 2004 aí depois eu fui para o América de Rio Preto, e depois fui para o Juventude. No Juventude conheci o Antônio Carlos Zago, que hoje é treinador no Japão, foi meu diretor no Corinthians, e lá no Juventude ele mesmo já disse que um dia eu ia trabalhar com ele, não sei se era ele como treinador ou como diretor, e acabou sendo como diretor, né, no Corinthians.
Ele já tinha me falado isso. E depois fui pro Figueirense. Fiquei 2 anos no Figueirense, conquistei títulos também no Figueirense. Tenho um carinho enorme pela cidade, pela torcida. O torcedor, sempre que eu vou à cidade, me recebe muito bem. E foram 2 anos maravilhosos. Tive uma tristeza ali de não conquistar a Copa do Brasil 2007, que era um título que eu queria ter muito dado ao torcedor do Figueirense, porque me recebeu muito bem e me tratava muito bem. Fiz 10 gols numa edição do Campeonato Brasileiro. Acho que o único zagueiro que fez numa edição de Campeonato Brasileiro 10 gols eu fiz pelo Figueirense e consegui fazer isso, e depois acabei vindo pro Corinthians, né, que não tem como não falar que foi o auge da carreira, porque você sai de uma Série B e conquista o mundo. E aí, essa parte do Figueirense, desculpa, Pedro, só um ponto, que foi até o que você comentou, mas que eu achei que foi muito legal, até para entrar já um pouquinho na parte do Corinthians, esse brasileiro de 2007, você foi artilheiro do Figueirense, como você falou, né, fazendo 10 gols no campeonato inteiro, como cobrador de falta, tudo. Isso foi algo que você sempre teve, que você sempre quis, porque a gente vai até falar um pouco mais à frente de números e coisas que você tem pelo Corinthians com isso, mas sempre foi algo que você quis, isso foi algo que você desenvolveu com o tempo? Tive um treinador no Juventude, o Dorival Júnior, e ele viu que eu batia bem na bola, tinha essa qualidade, e aí ele acabou falando, por que você não treina falta, não começa a treinar falta, pênalti? Você comecei a treinar lá no Juventude, acabei que não fazendo tantos gols assim, acabei me destacando mais no Figueirense. Aí também no Figueirense o falecido Mário Sérgio me deu a oportunidade de começar a bater lá e fui artilheiro do Campeonato Brasileiro pelo clube. E em 2007 isso. E 2009 eu sou artilheiro do Campeonato Paulista junto com o Ronaldo. É até engraçado. A gente tá falando do Ronaldo, né? Então, e eu fui artilheiro do Campeonato Paulista do clube com 8 gols, eu e ele. Quando cheguei no Corinthians, por exemplo, eu era o batedor oficial de pênaltis e faltas. Por isso tantos gols também, mas foi o Dorival que me deu a primeira oportunidade lá no Juventude. Cara, isso é muito legal, porque, por exemplo, no futebol de hoje, a gente quase não tem um batedor em algum time que tem excelência em bater falta, em bater pênalti, enfim. Por exemplo, o Corinthians tem o Fábio Santos que bate pênalti, beleza, faz gol. Mas, cara... Aprendeu bem, eu até brinco com ele que ele aprendeu bem. Ele teve um professor no passado aí? Teve, né? Foram 6 anos ali, quase juntos. Tem que pelo menos... Tinha que aprender alguma coisa, né? E, ô Chicão, e o legal é que quando você chegou no Corinthians foi exatamente o que você falou, né? Você chegou meio que no fundo do poço do clube, descer pra Série B, não, a gente sabe que não é uma coisa legal para qualquer clube da Série A, mas é uma forma de aprendizado. E, cara, o Corinthians só cresceu dali, né? Depois que você chegou, enfim, reformulou o time e tudo mais, o Corinthians começou a crescer. E, cara, eu tô contando aqui, você tem Campeonato Brasileiro da Série B, Paulista de 2009 e 2013, Copa do Brasil de 2009, Campeonato Brasileiro 2011 e só tem Libertadores da América, Mundial de Clubes, né? E Recopa da Sul-Americana 2013. Em 2009, quando o Ronaldo chegou, qual foi a ideia? Vocês falaram, o Ronaldo tá aqui, então a gente vai brigar por tudo que vier. Como que era? Quando eu recebi a notícia que ele ia ser atleta do Corinthians, eu tava no interior, né? O próprio Antônio Carlos Zago me ligou, falou, você vai jogar com o homem. Que homem? Vai jogar com o Ronaldo, sério? Falei, cara, que legal, que bacana, porque 2002, na Copa do Mundo do Japão, eu tava no Mojimirim, tinha quebrado o tornozelo, então eu meio que troquei o horário, né? Eu dormia de dia e ficava à noite assistindo a Copa do Mundo. Ali, 7 anos depois, você tá com um cara que foi eleito 3 vezes o melhor do mundo aí, artilheiro várias vezes de vários campeonatos. Cara, um cara bacana, um cara simples, um cara humilde. Casou muito bem Ronaldo Corinthians, né? Porque até tem algumas pessoas que falam que existe o Corinthians antes do Ronaldo e o Corinthians pós-Ronaldo. Então, ele se divertia, ele mesmo falava que o futebol você tem que se divertir. Se você não se divertir jogando, claro que com responsabilidade, você não vai ser feliz. Tem algumas dúvidas de torcedor, mas eu vou esperar um pouco para tirar. Mas o que eu queria saber, entre os campeonatos que você jogou, estaduais, realmente o Paulista é o mais difícil? Eu acredito que seja o estadual mais difícil por ter 4 grandes disputando, e você tem um Red Bull, uma Ponte Preta, um Guarani que sempre complica, um próprio Ituano. Ganhei em 2009, 2013... Fiz o gol em 2009, né? O Ronaldo ofuscou meu gol um pouquinho, porque ele fez um gol de cobertura, fez um golzinho assim.
Ele deu uma ofuscada. Só uma pergunta, não te interrompendo, me perdoa, mas você consegue explicar pra gente o que foi de ver aquilo de dentro do campo? Porque assim, vou falar, eu não sou corintiano, eu sou São Paulino. Mas assim, aquele gol, eu lembro muito bem, eu no sofá de casa, eu comemorei. Ninguém tava esperando aquilo ali, porque assim, cara, a gente tá ali concentrado no jogo e tal. Só podia ser o Ronaldo mesmo fazer um gol daquele lá. Só podia ser o Ronaldo. Porque ele mesmo deu uma entrevista depois, que ele já tinha percebido o Fábio Costa muitas vezes tá ali muito adiantado. Então ele já tinha percebido isso, cara. Eu, o jogo todo, não percebi. Eu não percebi isso. E ele percebeu, cara. E assim, a qualidade que ele tem para definir uma jogada é impressionante, né? Então, tanto que o primeiro gol dele, eu antecipo uma jogada, acabo dando um balão para frente, ele domina de direita e define de esquerda, cara. Assim, ele tinha muita qualidade, tanto isso, e improvisava muito fácil, né? Porque fazer um gol daquele jeito de cobertura só podia ser o Ronaldo mesmo. Acho que, se não me engano, foi nessa final que teve aquele episódio com o Neymar. Eu não sei se foi 2011 que nós perdemos a final. Chicão, certo, cara, você foi demais, velho. Você é louco, foi da hora demais. Não, tem que... Na verdade, você tem que ter um controle emocional muito grande, né, cara? Mas eu até brinco que ele levou o pescoço na minha mão, que eu apertei o pescoço dele, né? Não fui eu que fui apertar o pescoço dele. Mostra o caráter do Neymar, que eu tenho até amizade com ele, mas dentro de campo leva muitas coisas na brincadeira, por isso que de repente não chegou a ser o melhor do mundo. Entre Chicão e Neymar morreu o lance, mas o torcedor gosta da brincadeira, né? Tanto que depois joguei outras vezes com ele nunca mais fez graça com relação ao Chicão, não sei o porquê também, né? De repente poderia também a gente dar uma chegadinha um pouquinho mais firme, né? Então, de leve, assim, né? Só pra dizer tô aqui. Naquela época não tinha um VAR ainda, era mais gostoso, né? Bom, mas aí, Chicão, provavelmente esse campeonato paulista foi em 2010. Aí 2011, aí começou a reviravolta, o Coringão ganhou o brasileiro, né? O Ronaldo já tinha saído fora, já tinha se aposentado, né? E chegou o Adriano. Tem uma diferença muito grande, né? Que é um cara que tem um coração enorme, um cara brincalhão, um cara... E assim, acho que fazia mal para ele mesmo. Ele era um cara do bem, inclusive nos ajudou em 2011 fazendo gol contra o Atlético Mineiro. É uma coisa que chateia, porque eu acho que ele poderia ter sido até atacante de Copa do Mundo depois de novo aí. Bom, e aí 2011 ganhou o brasileiro, 2012 foi o ano da glória, né? Glória eterna, glória de tudo que tivesse, e era glória. Coisa ganhar. Mano, se o Coisa fosse disputar, sei lá, Copa Kaiser aquele ano, a gente ia ganhar. Cara, e aquele time era muito bom, né? Todas as peças, desde o goleiro, que depois veio o Cássio, antes era o Júlio, né? Cara, até o último cara do banco de reserva, tinha alguns garotos da base que eu lembro, mas o time em si era muito bom, né? E tinha um treinador também muito experiente, um treinador que sabia comandar um grupo, né? Uma curiosidade que eu tava pesquisando agora há pouco, você é o segundo zagueiro com mais gols na história do Corinthians. Eu não sei quem é o primeiro, porque não me importa. O que importa é que você tem 42 gols aí. A minha história no clube como atleta foi até interrompida, eu falo, né? Porque eu nunca quis sair do clube. Todos os torcedores sabem muito bem disso e me chamaram na sala e falaram: obrigado, tchau, você não serve mais. Tudo bem, vida que serve, vambora, a instituição continua, o Chicão segue a vida dele, mas foi interrompida, que eu poderia ter sido o primeiro. Eu fiquei chateado muito na época por causa disso, porque era um recorde aí pessoal, mas também fico contente, fico feliz. A história está escrita aí com 247 jogos, 42 gols, 8 títulos no clube, um dos caras que mais ganharam título no clube, além de ser um dos que mais ganharam títulos importantes no clube, né? Porque para ganhar uma Libertadores, ganhar um Mundial de novo não é fácil, a gente sabe que não é fácil. Tá aí o exemplo do Palmeiras, que demorou 19 anos, 21 anos para ganhar, então a gente sabe que não é fácil. Assim, falando agora mais especificamente, foi da Libertadores. Daquela Libertadores, assim, qual, para você, até particularmente, qual foi o jogo mais difícil e qual foi o momento que vocês olharam e falaram, obviamente que isso foi um pensamento desde o começo, mas qual momento foi que vocês olharam e falaram: mano, vai dar nós? Cara, foi o jogo do Vasco, no Pacaembu, um jogo tenso, o Cássio faz aquela defesa, o Paulinho faz o gol depois, aí tem uma cabeçada na trave logo do jogador do Vasco. Cara, foi uma loucura. Aí depois você pega um Santos, cara, numa semifinal de Libertadores, onde o Santos tinha a tradição de vencer. Cara, e depois você ganhar do Boca não tem preço, cara. Você pode ganhar Libertadores, mas se você ganhar do Boca, é totalmente diferente. Por quê? Porque a tradição do Boca na Libertadores não se compara com nenhuma, né? Porque eles são argentinos, são chatos pra caralho, né? Pode falar a verdade.
Então, e assim, você ganhar deles, empatar lá dentro, o estádio lotado, o estádio tremendo, balançando. Vai eu, São Paulino, quero zoar meu amigo. Vocês ganharam na sorte porque o Cássio pegou aquela bola, mas isso é uma resenha. Porque você olhar o campeonato, você falou, olhar o campeonato inteiro, você não pode falar que um time que é campeão da Libertadores invicto ganhou por sorte. Eu tenho 2 pontos para perguntar para você. Primeiro, lá na Bombonera, lotado, papel higiênico no campo, os torcedores não param quieto. O Marinho entrou, faz um gol de cavadinho, e aí, no momento, você ficou tipo, caralho, moleque, filha da mãe, como que ele fez isso? Qual foi, assim, a reação? Cara, nem ele acreditava o que estava acontecendo, né? Ele foi acreditar depois de um ano, quase, depois do Mundial. E assim, poucos sabem, eu já contei isso, acho que agora bastante gente sabe que esse jogo meu avô faleceu, né? E aí, na dúvida se eu voltava pro Brasil ou se eu continuava lá. Mas não tinha voo, não ia dar tempo de chegar no velório, não ia dar tempo de ver nada. Aí, realmente, no dia do jogo, eu tentei esquecer, mas não é fácil. E até dediquei o empate e o título para ele, porque ele sempre também foi em Mojimirim me acompanhar, gostava de futebol. Sim, a família é muito importante em qualquer momento, não só de um jogador de futebol, mas de qualquer profissão, sabe? Qualquer segmento, se você não tiver a família do seu lado, você também não vai caminhar, não adianta, cara. Você acho que assim, e a vida ensina que sozinho você não vai a lugar nenhum. Se você não tiver pessoas do seu lado, principalmente a família, senão você não chega a lugar nenhum. Sim, sim. E aí, Chicão, segunda pergunta em relação ao final. Beleza. Danilo deu passe de calcanhar no segundo jogo, gol do Sheik. Mas aí, até aí, beleza, 1-0, mano. Mas assim, garra, pá. Na hora que o Sheik fez o segundo, aí deu... Qual que foi? Eu só fiquei chateado da falta minha não ter entrado, cara. Porque assim, nossa, bati com tanta precisão e ela saiu um pouquinho do goleiro e muitos gritaram gol no Pacaembu. Cobrança de falta pro gol! E ela passa muito perto! Mas a hora que faz o segundo gol, realmente dá um alívio, dá uma tranquilidade. É aquele negócio, tá escrito também e não tem quem apague, né? Chegou no Mundial, qual que era, assim, vocês falavam, mano, tem que ganhar essa porra, porque senão, mano, a gente vai ser zoado e tal. Como que era? Cara, existe uma discussão aí com relação ao título de 2000, né? Os palmeirenses, São Paulinos, Santistas, eles questionam um pouquinho, nós fomos lá para acabar com isso, para não ter problema. Exatamente. Acabou a brincadeira. Brincadeiras à parte, assim, na verdade, o Danilo, como jogou no São Paulo e ele tinha ganhado o título pelo São Paulo, ele deu uma dica muito, muito boa pra gente. Por quê? Porque você passar da primeira fase, porque geralmente o sul-americano chega lá como favorito na semifinal. Então você tem obrigação de passar. Se você consegue passar, você transfere a responsabilidade para o europeu. E justamente o que aconteceu, porque nós fomos assistir, nós fomos ver o jogo nós ganhamos o jogo, classificamos, nós fomos ver o jogo do Chelsea. O Chelsea ganhou de 4-0 do time do México sem fazer força nenhuma. Aí a gente olhava para a cara de um, de outro, assim, os caras sem fazer força nada, para 4-0. 4-0. Parando até de fazer gol com dó, né? Você olha e fala, pô, os caras pararam de fazer gol para não brilhar. Diminuir o ritmo, realmente. Aí a gente, no Mundial, nós recebemos cartas dos filhos. Foi uma coisa que mexeu muito com todos. E aquilo ali, cara, você dá um título para 30 milhões, cara, não tem 30, 35 milhões, não vamos falar aqui em exatos, né? Mas isso não tem preço, e você vê a carta que o meu filho escreveu que eu já era um vencedor, só de estar no Mundial, ele queria ser igual eu. Cara, isso aí, tipo... Se tivesse que quebrar o cheque na porrada, vocês iam quebrar, e não tinha como. E aí, a hora que você lê uma carta dessa, cara, você se entrega dentro de campo, faz de tudo, é o jogo da vida, é o último time sul-americano campeão, a gente não sabe quando vai ter outro, porque tá muito longe o nível de futebol, eles estão muito na frente. E depois teve a transmissão da Globo há pouco tempo atrás, aí quem assistiu o jogo viu que jogamos de igual para igual, não foi aquilo que falaram. Assim, o Cássio teve algumas defesas importantes, nunca ninguém negou isso. Mas nós jogamos de igual para igual, ficamos com posse de bola, trabalho. O gol nosso, todo mundo toca na bola. Depois na comemoração você vê um pessoal olhando pra gente ali, o Torres parado, os jogadores do banco do Chelsea olhando.
Então, para você ver como foi importante esse título pro clube. Tem até uma história que o Danilo acabou, nós fomos pro hotel, tomamos uma champanhe, tava tomando cerveja e tal. E aí na mesa, né, ficava, aí tá na mesa, até tem uma foto, tava eu, Alessandro, Danilo, Fábio Santos, Sheik, Paulinho, Ralf na mesa nossa. Fraca essa mesa aí, tá? Fraca. Aí o Danilo solta que queria jogar mais uns 15, 20 minutos, porque tava gostoso o jogo. Aí eu quase peguei ele no pescoço, né? Falei, ô Danilo, você tá brincando, cara. Lá atrás a gente sofrendo lá, o coração já tava saindo. E aí você quer falar de 15 minutos? Não, tava gostoso o jeitinho dele, mineiro, quietinho, né? Não, tava bom, tava gostoso, mais 10, 15 minutinhos. Você tá maluco, cara. E aí, beleza. Aí, infelizmente, acabou o reinado no Corinthians, né? E aí você foi pro Flamengo. Quando você chega no Flamengo, você faz gol no primeiro jogo de falta, não é? E ainda ganha uma Copa do Brasil. Então, em 2013 foi o único jogador que ganhei 3 títulos: Paulista, Copa do Brasil e a Recopa. Assim, tem alguns recordes aí bacana. Fui muito bem recebido no Flamengo. Tenho uma gratidão eterna pro Flamengo, porque foi um clube que me abraçou. O pessoal de lá, eu tenho amizade com a diretoria até hoje, porque eles falam que eu fui um dos caras mais diferentes que teve lá, porque sempre tratou bem todo mundo e cumprimentava todo mundo, desde a portaria até ia na cozinha cumprimentar as tias da cozinha que faziam a comida. Então eu tenho uma gratidão pelo clube que me recebeu muito grande, cara. Aí em 2014 teve Taça Guanabara, torneios superclássicos e Campeonato Carioca. Ou seja, desculpa, Chico, mas onde você vai, você ganha tudo, velho. Quando eu cheguei lá no Flamengo na 2013, a primeira coisa que falaram foi isso: chegou um cara que gosta de ganhar títulos. E aí aconteceu. Você não quer largar a aposentadoria e fechar um aninho pro São Paulo? Só mais que isso. Mas os caras até brincam realmente que tem aquele negócio de atrair coisa boa, né? De você atrair coisa boa, de energia boa. Então, como eu falei, eu tenho só que agradecer ao Flamengo e as pessoas que dirigiram o Flamengo nessa época. E aí, saindo do Flamengo, você foi morar na Bahia. Bora, Bahia, minha porra! E o negócio é o seguinte: ganhou o Campeonato Baiano lá em 2015. Então, e ganhamos o Campeonato Baiano lá com o Sérgio Soares. Fiquei 6 meses lá, porque depois recebi uma proposta para ir para a Índia também. Como eu falei, todos os clubes que eu passei, eu tenho uma gratidão enorme, principalmente depois de quando eu saí do clube, quando eu saí do Corinthians, o pessoal me acolheu muito bem. Aí você foi para a Índia, né? Foi jogar no Delhi Dynamos FC. Você finalizou a carreira com 389 jogos, 63 gols, Chicão. Isso para um zagueiro? Cara, se passa, você tem mais gol que o Sérgio Ramos. Fico feliz pela carreira que foi construída, de conhecer uma cultura como é da Índia, e depois voltei e tive uma proposta aí para jogar campeonato estadual. Cara, e aí as pessoas não entendem que você não é o mesmo de 2012, ia te cobrar como o Chicão, campeão do mundo. E aí você também, por você ir para um clube para ganhar X salário e não jogar, não é meu caráter, porque eu poderia muito bem ficar no banco assistindo jogos e não ia ser meu caráter ali, eu não ia estar feliz, e graças a Deus no futebol dificilmente vocês vão ouvir alguém falar mal de Chicão. E aí em 2018 você recebeu uma proposta para auxiliar técnico do Boa Esporte. Loucura total, que, cara, é uma coisa de maluco ser treinador, cara, mexe muito pro lado emocional, cara, é difícil, sabe? Eu tive câimbra na sola do pé, nunca tive câimbra jogando, eu tive câimbra na sola do pé, de ficar nervoso, cara, dos atletas não conseguirem executar o exercício. Tem a licença B, mas não é pro Chicão. Pra gente ir pra uma das partes finais aqui, a gente vai fazer algumas perguntinhas de respostas diretas, coisa rápida, e aí depois só as perguntas que o pessoal mandou e já finalizou, beleza? Beleza. Chicão, seu melhor parceiro de zaga. Difícil falar, hein? Eu vou ter que falar dos 3 ali, porque assim... Não, o William, eu vou falar rápido. O William, um pouquinho à frente do Castanho e do Paulo André pelo tempo que jogamos juntos. Essa eu acho que vai ser meio óbvio, talvez, ou não, mas o melhor treinador que você teve? Tite. Melhor jogador Imaginei. contra. Então, eu vou falar um cara que eu marquei muito e um cara que era chato dentro de campo porque incomodava, era o Fred, cara, que... Eu peguei ele no auge de 2010, 11, 12 ali no Fluminense. E ele jogava em cima de você, exatamente. E depois eu joguei contra o Guerreiro também, mas foi um jogo só, né? Porque eu tava no Flamengo, o Guerreiro no Corinthians, mas foi um jogo só. O jogador mais resenha. Cara, Douglas, Fábio Santos. E agora a última, o momento mais especial da sua carreira. Eu coloco o final da Libertadores, que é o momento que
acaba o jogo, o juiz apita, eu abraço o Alessandro, a gente se ajoelha ali, aí todo mundo vem abraçar nós dois, porque nós chegamos na Série B, né, e foi um momento de abraço, de um desabafo muito grande ali nesse abraço, né. Bom, então, Chicão, estamos indo para a parte final da nossa entrevista aqui. O quadro é: você pergunta e o Chicão responde. A primeira é do @Denis Coimbra. Ele mandou assim: pergunta se ele não quer dar curso para os atletas atuais cobrarem falta. Isso daí eu comentei já também com relação a isso, que tem uns atletas aí que a gente não vive o dia a dia dos clubes, e os clubes precisariam passar isso também até para a imprensa, para parar de ser cobrado um pouco. E eu vejo que os goleiros evoluíram muito também. Hoje a gente vê que tem atleta que deita atrás da barreira para o pessoal saltar, para a bola não passar embaixo. Então não é só o batedor também, tem muitas coisas que evoluíram no futebol. O Vini.Mendonça, ele mandou: qual foi o maior desafio de enfrentar o Chelsea na final do Mundial? É aquilo que eu falei, cara, a gente não tinha medo, tinha respeito. Então era só se impor dentro de campo, procurar fazer aquilo que nós fizemos no ano de 2012 inteiro e jogar de igual para igual. O desafio era jogar de igual para igual, e nós conseguimos fazer isso e vencer o jogo. O Mário Salles Júnior _ mandou: jogador derruba técnico? Nunca vi. Tá certo. Eu nunca vi. Pode ser que aconteça, mas em grupo que eu trabalhei, nunca vi. O Esportivo GT mandou: Anderson, de onde surgiu o Chicão? Abraço do GT Esportivo. Foi no Mojimirim, quando o supervisor colocou o apelido, por causa daquele Chicão que jogou na seleção brasileira, até faleceu há pouco tempo atrás aí. Fisionomia muito parecida com a dele, e acabou pegando. E aí até hoje brinco, porque apelido, se você não liga, ele não pega. Eu não ligava e pegou do mesmo jeito. Então também isso daí é lenda. O Takenaka Rafael mandou: como foi a resenha depois do título no Mundial? Chicão, eu não sei você, mas eu ia ficar muito louco, mano. Nossa. Eu fiquei. Você acha que eu não fiquei? Começamos a beber lá no Japão, vamos parar de beber aqui no Brasil. Imagina que se não ficamos loucos. Cara, foi comemorar. Tem que comemorar, cara. A gente não sabe quando vai ser o campeão mais. O último sul-americano tá aí campeão, o Corinthians. E comemoramos muito, cara, mas muito mesmo. E eu até brinco, comemoro até hoje, né? Chicão, queria muito te agradecer pela entrevista, cara. Não pela entrevista, pela resenha. Delfinho, tem alguma coisa pra falar? Não, eu contei isso pra você em off, e eu vou falar a verdade, contar na frente dele. Pela rivalidade, eu sempre tive muita raiva do Chicão. Eu via jogo de São Paulo e Corinthians, eu tinha muita raiva. Falei, mano, que maluco desgramado. E assim, depois que a gente começou a ter contato, eu comecei a conversar com o Chicão. Foi uma das pessoas mais humildes que eu já conheci. O primeiro jogador foi você, e tenho certeza que começamos muito bem, né? Eu que agradeço. Deixa eu falar pra vocês que acabou de chegar em casa aqui, ó. As filhas imigrantes aí, do nosso parceiro Felipe, ó. Agradecer ele aí que mandou o nosso jantar. Exato, a gente tá falando, né? Porque o que acontece? Hoje, esse vídeo, pra você que tá assistindo, esse vídeo foi patrocinado pela Esfirra a Imigrantes, tá aparecendo no Instagram. O Felipe deu essa moral, mandou, a gente conversou com o Felipe conversou com o Chicão, em agradecimento aí a moral que o Chicão deu aqui de estar com a gente, ele mandou pra ele lá. Então, além de tudo, também não se esqueça que tá vendo esse vídeo, vai lá dar uma conferida na Esfirra Imigrantes, são parceiros nossos, parceiro do Chicão, e vocês não vão se arrepender, com certeza vai ser a melhor esfirra que vocês vão comer na vida. Deixa eu agradecer vocês também aí, obrigado pelas palavras. Eu sempre falei que humildade não faz ninguém mais e menos que ninguém, apenas diferente. Eu acho que a gente só cresce quando a gente tem isso como qualidade, e sempre falo que quando a gente erra também, acho que uma virtude do ser humano é pedir desculpa, e agradeço as palavras de vocês, cara, sempre que precisar, estou à disposição. Gosto de falar de futebol, deixar aqui um abraço a todos os torcedores de todos os clubes que passei, em especial ao Corinthians pela história que tem ao clube, né? Mas deixar também a todos os outros clubes que passei, porque construí uma história bacana dentro do futebol, que hoje ela é reconhecida, graças a Deus, não só por vocês que me entrevistaram, mas por todos que acompanharam minha carreira. Então fico feliz por isso, e mais uma vez obrigado pelo carinho e pelo bate-papo. Bom, Chicão, então obrigado mais uma vez. Pessoal que está assistindo aqui o vídeo, se você puder, se inscreve no canal aqui embaixo, deixa um like se você gostou, compartilha com todo mundo aí, contatos para seus familiares, para seus amigos, para todo mundo. Já aproveita, segue o Chicão aqui no Instagram, tá tudo aqui na tela bonitinho. Também segue a gente, @chama na resenha oficial. E a gente tem uma mania, um bordão de finalizar o vídeo com um tchau e obrigado.
Pode finalizar pra gente assim? Tchau, obrigado. É nóis. Junto.